com sua mãe Isso, e seu filho. isso. No caso, não sei Não, se eu tenho restrição para perguntar. não, pode perguntar, Mas fica à no caso, vontade. você é Não, divorciada. nunca casei. Eu não sou casada. Nunca casei. Eu fui noiva há um tempo, mas também não deu certo. E que tudo é livramento, a gente aprende, né? Tudo é livramento. Eu nunca casei, meu filho é adotivo. Quantos anos ele? Ele hoje tem 5, mas eu adotei ele, ele tinha 2 dias de vida. Saiu da Legal, bela maternidade atitude. direto pra minha casa. E eu fui escolhida, na verdade. Não foi eu que escolhi, não. Foi ele que E é me bonito o escolheu. lugar, os olhos verdes, bonito. É lindo, moreno dos olhos verdes de mamãe. Então, assim, eu nunca casei. Foi as pessoas me perguntam, foi uma opção? Não, não foi uma opção. Não era um projeto de vida não casar, não. Não aconteceu. Eu sempre fui muito independente, muito dona de mim, muito dona do meu nariz, e o homem parece que tem um pouco de medo disso, né? E aí o povo nem chegava muito perto, os que chegaram não deram certo, e eu fui vivendo minha vida. Mas no caso, por questão de curiosidade, como é que se deu esse processo de adoção? Na Porque verdade, assim, tem pessoas que querem adotar e não sabem como. Não. Não foi o meu caso, não. No meu caso, eu estava num salão de beleza. E tinha 2 manicures que eu já conheço há muitos anos, conversando. E elas com uma cara muito aflita, eu disse, o que é? Vocês estão tão nervosas assim e tal. Aí elas, menina, vai ter uma menina agora que vai ter filho. Eu disse, vai dar. Não é porque a gente vê muito, não é uma criança de 14 anos. Aí ela disse, vai. Se for uma menina, ela vai ficar com a outra. Mas se for um menino, vai pro abrigo. Eu disse, não vai não, eu quero. Assim, de repente. Como eu peço a você um copo de água. E eu digo direto que não fui eu que falei, foi Nossa Senhora que falou por mim, Nossa Senhora que falou por mim, alguém falou por mim ali, não fui eu. E fui fazer o que eu tinha para fazer no salão. Cheguei em casa, contei à minha mãe, antes de conversa, parece que vai dar certo isso aqui. E eu fui dormir e só disse assim, Senhor, faça o que for da sua vontade. E não sabia, o sexo nem nada. Eu não sabia nem se tinha, se não tinha. Não sabia. Quando amanheceu no outro dia, no sábado, isso foi numa sexta de noite, no sábado, 9 horas, 10 horas, eu não tinha tempo de dormir até tarde. As meninas me ligaram, acorde que você virou mãe, é um menino. E aí? Aí foi, eu tomei aquele susto, disse a minha mãe tomou aquele susto, eu fui tomar pé da situação, fui ligar pra volta A menina. de sangue de Antônio, fui ver o que estava acontecendo. Ela disse realmente que não podia ficar, que não tinha condições, que queria dar a criança a alguém e perguntou se eu podia levar umas roupinhas que ele estava enrolado no ponto da maternidade. No caso, ele já tinha saído da maternidade ainda? Não, estava lá, mas não tinha fralda, não tinha nada, porque Entendi. não tinha intenção de ficar. E aí eu fui, resolvi tudo e no domingo ele chegou em casa. E aí eu tratei da adoção dele aqui, com um amigo meu aqui em São Cristóvão, que resolveu toda a papelada. Bela atitude. Foi, mas é que, como eu digo, eu não escolhi, ele que me escolheu. Foi Deus que colocou Antônio na minha vida. Hoje ele tem contato também com a mãe de sangue. Não. A gente. Evita. Ela acha que eu fui embora para São Paulo, eu nunca apareci. Ah, no caso, ela não sabe quem é a mãe. Né? Não. Nunca apareci, ninguém sabe de nada. Não sei nem se está vivo ou se está morto. Pode saber agora da verdade. Não, mas ela sabe quem é você? Não. Ah, então. Ah, tem Não sabe quem é anonimato, né? ninguém, não. Não sabe, eu nunca apareci com nada. Ela é de São Cristóvão? Não, de Aracaju. É muito pouco provável que ela saiba de alguma coisa que tenha acesso a nada. Mas, enfim. É mesmo que ela soubesse, assim, A de sorte que forma ela tiver legal. pela alegria dele, a Príncipe da felicidade. mãe, é os príncipes da mãe. E assim, eu me lembro que você me perguntou até, você vai contar? Foi. Vou contar, assim, basta ele ter discernimento para entender. Que ele vai saber que ele não nasceu da barriga, nasceu do coração da mãe. O importante é o amor e o carinho que você tem por ele. E assim, foi uma ação muito... É a razão da minha vida ali. Hoje ele tem 5 5 anos. Por conta da tipicidade dele, é 5 com a cabecinha de 3. Eu tenho um bebê gigante. Você descobriu que ele tinha a partir de quantos anos?
Só para explicar o nosso público, ele é Ele é atípico. Ele atípico. tem apraxia da fala. E por conta dessa apraxia da fala, ele tem um atraso de desenvolvimento. Ah, então no caso, é porque assim, geralmente quando fala criança atípica, a mente, Vai ela... direto para o autismo. Autismo. No Não, caso, não, o não. dele é outro caso, É né? outro caso. Ele tem uma das características do autista, que é a apraxia da fala, que é a dificuldade tem uma dificuldade motora, que o cérebro não consegue enviar as cordas vocais para sair a palavra. A pessoa sabe, quer falar, mas não consegue. E isso acaba gerando um atraso de desenvolvimento também. Mas no caso, assim, ele tem o... Vamos dizer assim, ele entende Ele ou entende não? tudo. Ele entende como Ele uma entende criança de tudo 5 como uma anos. criança de 5 Ele anos. só tem dificuldade de expressar. Não, veja só, por exemplo, as atitudes dele hoje são de crianças de 3 anos. Ele está na fase da repetição, ele brinca como quem tem 3 anos, ele fala como se tivesse 3 anos. Ele é mais bobinho, que a gente podia dizer assim, né? Porque uma criança hoje de 5 anos se expressa como uma pessoa velha, assim, dependendo da... Eu tenho um sobrinho que eu digo direto, esse menino tem 70 anos, não tem 7. Dá aula, Porque gente. parece um velho. Ele não, ele é mais puro. Ele tem mais essa purezinha de bebê ainda mesmo. A brincadeira dele é como um bebê. Tudo dele é de bebê. O que ele tem extremamente desenvolvido nele é o sistema motor. Antônio anda de patins desde 1 ano e meio. De patinete, de bicicleta. Normal, Ele pra é ele. uma fera. Ele não tem problema nenhum no motor. O problema dele Isso é a fala, no caso. e por conta dessa fala, ele não aprende como uma criança de 5 anos. Ele tem um pequeno atraso, né? Ele tem um pequeno atraso. Por não conseguir se expressar, ele perde o interesse às vezes, porque não consegue falar o que ele quer falar, e ele perde o interesse, ele fica impaciente. Então tem toda uma maneira de lidar ali com a situação que também não é das Não mais fácil, fáceis, né? mas graças a Deus, Deus é tão maravilhoso. A gente tem uma escola perto da minha casa, onde a psicopedagoga é até uma parceira minha em um projeto de criança, com crianças atípicas, a doutora Josi é psicopedagoga e a coordenadora da escola dele. E faz um trabalho, assim, excepcional. Antônio já conta até 10, Antônio já sabe as cores, Antônio já sabe o alfabeto, coisa que para ele é um avanço, assim, que Quem a é mãe pai e só mãe se sabe enche o de que é. alegria, né? Porque a gente fica sempre com aquele receio. Será que vai aprender? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que Mas no caso, essa... Eu vou chamar de deficiência, certo? certo. Essa deficiência específica, ela tem cura, tratamento? Aí ela tem um tratamento que, assim, o que é que a neuro fala? Se o atraso dele continuar sempre de 2 anos, daqui a pouco vai chegar uma fase, porque de 5 para 3 existe uma diferença grande. Mas de 10 para 12 você já não vê essa diferença. Então, se continuar somente de 2 anos, daqui, quando chegar a idade for passando, ela vai ficar imperceptível. Não há muito, só que fica assim. Isso. Se aumenta, que aí a gente só vai saber isso com o tempo, aí realmente pode perceber. Mas é fono, Acompanhamento direto. acompanhamento de fono, fonoaudiólogo, e TO, que é a terapia ocupacional. E sempre assim, entender que ele é igual na medida da igualdade, desigual na medida da sua desigualdade. A gente precisa incluir, mas a gente precisa saber que ele precisa de uma atenção maior em todos os lugares. Porque é diferente, a maneira de aprender, a maneira de interagir é totalmente diferente. Mas ele hoje já é outra criança, já é É porque o conversador. pessoal olha assim, a criança que é autista e fala assim, esse menino não tem nada. Porque visivelmente ele Você não não tem. É vê. por isso que a gente chama de deficiências ocultas. Ocultas. Você não Porque percebe. você não percebe. Não tem nada que lhe diga. Você olha para Antônio, ele é perfeito. Tem muito tempo que foi diagnosticado com esse... Ele tinha 2 anos. É porque as pessoas só falavam que ele era autista, porque ele não falava, porque ele não interagia com outras crianças, diziam que ele era autista. Questão de curiosidade, esse diagnóstico se dá por exame ou... A gente fez uma consulta com a neuropediatra. A neuropediatra passou 1 hora com ele, examinando, fazendo teste e tal. Eu fiz E com a doutora aí? Valéria. A minha foi a doutora Maria Angélica. Muito boa. E aí, no final, no decorrer, ela disse, olha,
mãezinha, que ela chama a gente de mãe, olha, mãezinha, ele não é autista, mas ele tem uma apraxia da fala severa. Ele é extremamente inteligente, ele é curioso, mas ele tem essa apraxia que empata dele desenvolver ainda mais. Fez tudo, né? Mandou ir para o TO, mandou ir para psicóloga, mandou ir para fono. Aí a gente colocou numa escola onde ele regrediu, porque a escola não tratava ele de como deveria tratar, insistia que ele era autista, dizia que eu estava querendo negar, que estava em negação. Eu, com o laudo da médica, e eles diziam que eu estava... E assim, foi um horror. O Antônio só fazia chorar na escola e não deu certo. Ele entrou nessa outra escola, em 6 meses ele progrediu, porque ele não progrediu um ano. E aí ele tá lá até hoje, e aí é só Isso é muito subir. bom, né? Mas no caso, essa escola é porque ela tem uma sala específica ou ele Não, ele estuda com os outros alunos ele estuda com normalmente? todas as crianças típicas. Tem outras crianças na sala dele com atipicidade também. Mas é porque a escola é inclusiva. Ah, no caso, não tem crianças que não têm deficiência? Tem também? várias. Na sala dele tem ele e mais 3, cada um com a deficiência. Ah, Só porque ele tem um acompanhamento especial ali, né? a questão é que a professora entende que ele precisa de uma atenção maior para aprender. Não é separar. São pessoas capacitadas para cuidar dele. Não é. Porque assim, o que acontece? Não é que a criança atípica tenha que ficar separada junto com criança atípica. Não. Eles têm que ficar todos juntos, porque isso é inclusão. Mas eles precisam ser tratados na hora de aprender de maneiras diferentes. Entendeu? Então, é a professora, a psicopedagoga da escola que tem que ter esse olhar inclusivo. Antônio usa o mesmo livro, Antônio está na mesma sala, mas com olhar inclusivo. Ela senta do lado dele, ela vai, sabe que é mais difícil para ele aprender. Eu também tive, quando ele voltou, quando ele veio da escola, que ele não aprendeu nada, eu tive a humildade de dizer, não, volte ele à série, porque ele não aprendeu nada. Eu não quero que ele passe por passar. Eu quero que ele aprenda. Não pode voltar, sem nenhum termo, ele voltou. E começou do zero porque ele não tinha aprendido nada. Então não adiantava. E hoje é ele, muito difícil. e hoje ele já sabe, já entende, ele já sabe, ele já desenha. Ele faz. Cada coisinha é uma conquista enorme pra gente. Né? Extremamente. A gente tá em casa, às vezes ele tá brincando e começa. 1, 2, 3. A gente fica só. Olha, tá contando. Porque tudo isso pra gente é uma vitória. É uma vitória. Que tá sabendo que ele tá aprendendo. Não adianta você só jogar na escola, né? É bom saber que seu filho atípico está aprendendo junto com os outros. Tânia, pelo que eu entendi, quando ele tinha 2 anos, ele tinha uma certa dificuldade na A fala, levou a você procurar especialista. Isso. E quando recebeu um laudo, qual foi sua reação? A gente... Eu chorei. Choca. Eu chorei. Eu me lembro que eu chorei. Porque você sonha que seu filho seja perfeito. Só que a gente não... Depois a gente entende que tem a perfeição na imperfeição, né? Então, na hora eu chorei porque você passa uma série de coisas na sua cabeça. Se vai se adaptar, se vai conseguir aprender, se vai evoluir, como é que o mundo vai tratar. E, assim, passei por algumas situações de discriminação, assim, bem... A família, como recebeu o laudo? Minha família é muito acolhedora, porque ele não é o único atípico. Eu tenho um sobrinho que tem... Hoje até é natural as pessoas, crianças se eu atípicas. tenho um sobrinho de autista, nível de suporte 3, bem... Severo. Bem... E, assim, mas é difícil. Até para a família entender certos gestos, certas coisas é complicado. Tânia, no caso, você sentiu algum arrependimento de ter pego essa Jamais. criança? Agora, como você falou sobre discriminação, alguém falou isso? Tipo assim, você não deveria ter pego essa criança dessa menina? Ninguém tem essa coragem de me dizer não isso. chegaram a falar não, isso. Ninguém tem essa coragem de me dizer isso, não. Porque, assim, eu costumo dizer, quando eu conto que Antônio é adotado, muita gente, eu tenho um sonho de adotar, eu queria tanto, que você tem coragem. Vocês não têm ideia, eu posso ter feito bem para ele, não tenho dúvida. Que ele hoje tá numa casa estruturada, eu não sabia. Eu olho, às vezes, criança na rua, meu Deus, será que meu filho ia estar aí? Eu paro para me perguntar. A gente não sabe, né?
Então eu paro às vezes, meu Deus, será que podia ser meu filho? Né? Isso às vezes, mas em compensação, o tamanho do bem que ele me trouxe é incomparável. Nada que eu faça para ele paga o bem que ele faz a mim. O conhecimento, o amor, o carinho, né, Tânia? Tudo. Olha, eu aprendo muito com o Antônio. Antônio me fez amadurecer demais. Antônio me ensinou a ser paciente, a ser resiliente, porque tudo era no meu tempo, eu sozinha. E vai lá nisso. A doutora, você tem quantos anos? Quando eu adotei ele, tinha 35. Você Ele vai sonhava em fazer ser mãe, no 6. caso? Não, nunca esteve. Então foi algo assim. Deus, Paraquedas, quero ir paraquedas. Deus disse, você precisa de mim, eu preciso de você. Eu li no Instagram um dia desse que quando a gente tem um filho, não é porque não é o filho que precisa da gente, não. É Deus saber que a gente precisava daquele filho para melhorar como pessoa. Ele me aproxima mais de Deus, ele faz eu me levantar todo dia para querer ser melhor. Ele me ensinou a ser paciente, a ser resiliente, a ser mais, Compreender os outros melhor, né? a ter mais empatia, ter mais tudo. Antônio me ensina todos os dias. E o que é superação? Porque eu vejo ele superar a dificuldade dele daquele jeitinho ali. E a gente vai persistindo cada vez mais, porque a gente vê que ele quer fazer aquilo ali. Então, foi um presente de Deus na minha vida. Eu digo tudo. Eu não sabia, fiquei agora sem ainda tem o que falar, velho. Essa sua atitude. Todo mundo diz isso, mas eu vou dizer, é como eu digo, a minha atitude pode até ter sido nobre e tudo. Mas você não chega nem perto do bem que ele faz a mim. Não tenho a certeza disso, não tenho a dúvida disso. Muito O bem bom, que ele cara. me faz é incomparável a qualquer outra coisa. A mim só não, a minha mãe tá perto de mim. No caso, ele tá agora com sua mãe, né? Ele agora tá com a minha mãe. Geralmente, quando você tá em alguma atividade fora de casa, Ele ele. fica com minha mãe e tem uma menina também que quando eu preciso, cuida dele também, que foi O babá. dogzinho é dele, aquele dogzinho que eu vi no Instagram, é dele? Minha assim? presteza, ali é minha já, minha veinha. Eu tenho uma veinha também, de 9 anos, minha vira-latinha, que é irmã dele. Quando na escola teve uma atividade, tá? Você tem irmã? Ele tem, Mel. Ah, pô, puxa, Antônia tem outro filho, né? A cachorra. Qual é o nome da sua mãe? Cida. Cida. Dona Cida, inclusive, meus parabéns, né, por acolher essa criança com muito amor, né? Inclusive, a gente manda um abraço à senhora e também ao, como é o nome dele mesmo? Antônio. Ao Antônio, O nome do meu pai. no caso, em homenagem ao seu pai. No caso, quando você adotou ele, seu pai já tinha... Já, tem 16 anos que meu pai faleceu. Em 2008. No caso, como mãe atípica, quais são seus principais desafios? Mas são muitos. Mas você lidar com o medo e com o olhar do outro, para mim, é o mais complicado. O medo não dele, mas o medo dele sofrer, o medo dele de não dar certo, de piorar. A incerteza, na verdade, né? Que é uma incerteza que a gente tem com qualquer filho. Mas eu acho que o atípico a gente se preocupa mais. Porque eu vejo o Antônio muito puro. Antônio não tem maldade, Antônio nunca bateu, nunca beliscou. Antônio não tem maldade nenhuma, ele não sabe nem o que é isso. Ele tem um mundinho dele, a birra dele, que ele quer aquela coisa, ele faz aquela birra. Mas ele não. Que é natural de qualquer criança. Isso, mas ele não tem agressividade nenhuma. Então, isso tudo eu tenho medo. Porque ele é um bebê gigante. Eu digo direto, é um bebê grande. Essa inocência dele, às vezes, me dá medo com muita coisa. Porque uma criança com 5 anos já está muito entendida de certas coisas. E eu vejo que ele não. Então, tudo isso eu fico... Passa pela minha cabeça. Se vai desenvolver, se vai aprender, até onde vai chegar. E o olhar do outro. O olhar do outro também pesa muito. Como mãe atípica, a descriminalização também é doloroso. Não para ele, que ele não entende, para mim.